Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na última quarta-feira, 25 de abril, professoras e professores aposentados da Rede Estadual de Ensino fizeram uma plenária no Instituto Geográfico e Histórico de Sergipe, em Aracaju. Na pauta de discussão estiveram os seguintes temas: luta contra o atraso e parcelamento de salário, luta pela recuperação da carreira, luta pela capitalização do Sergipe Previdência. A proposta é que professoras e professores aposentados criem uma agenda com encaminhamentos de luta e ações que visem combater os desmandos e a forma desrespeitosa como o governo do estado tem tratado aqueles e aquelas que deram suas vidas e que ao longo de 30, 33, 35 anos contribuíram para a educação de crianças, jovens e adultos de Sergipe. Na ocasião, o vice-presidente do Sintese, professor Roberto, também abordou os encaminhamentos para a atividade que serão realizadas no dia 1º de maio. Veja, a nossa participação no ato do 1º de maio, Dia do Trabalhador, é um ato que está sendo organizado pelas centrais sindicais e a Frente Brasil Popular em defesa da democracia. Nós estamos com ataque violento à democracia e aos direitos trabalhistas do povo brasileiro e dos trabalhadores brasileiros, portanto, é um dia importante que os trabalhadores precisam estar unidos. A paralisação dia 9 de maio, com ato na porta do Palácio de Despacho, no sentido de cobrar do governador Belivaldo Chagas que atenda a pauta da educação, que é a retomada da carreira dos professores e uma rediscussão da política do ensino médio tempo integral, para que de fato a educação seja tratada com seriedade e os profissionais respeitados como deve ser. A gente vai estar construindo um grande ato com paralisação dia 9 de maio. Você sabe o que quer dizer luz? Do latim lux, a luz é o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis. O termo também é usado para fazer alusão à claridade irradiada pelos corpos, à corrente elétrica, eletricidade e ao utensílio que serve para iluminar, como as lâmpadas, os candeeiros, as velas, etc. Uma luz também pode ser uma pessoa com capacidade de guiar os outros. E é dessa luz que eu estou falando, de uma pessoa iluminada e que empresta seu brilho para clarear a vida de seus alunos. Estou falando da professora Alexandrina Luz, nossa homenageada de hoje no quadro Ao Mestre com Carinho. Mas a Alexandrina, ela, no meio de 30 e tantos alunos, quase 40, ela conseguiu me enxergar, né? Ela conseguiu enxergar que aquela menina que ficava sentada lá no fundo da sala tinha alguma coisa a dar, ou seja, eu acabei não passando despercebida por ela. E foi a partir daí que ela começou a conversar comigo, né? Aí passou a me dar livros para ler, passou a fazer estudos comigo na sala dela e eu comecei a ver a geografia de uma outra forma. Se todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive de ter uma Alexandrina na sua vida, seríamos pessoas com certeza melhores na vida e profissionalmente. Origem. Quem sabe de onde vem, sabe para onde vai. Eu sou de Salvador, Bahia, e vim para Sergipe porque na época, meu marido, na época, ele é sergipano e veio para Sergipe, vou retornando às terras que ele estudava em Salvador e para morar aqui e trabalhar em Sergipe. Eu vim para Sergipe, já
tinha feito o primeiro ano lá em Salvador, na época a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e ao terminar o primeiro ano, eu, como vim para Sergipe, continuei a estudar. Na época também era faculdade, ali na Rua de Campos, Faculdade de Filosofia, fazer o curso de Geografia. Fiquei um ano sem estudar, basicamente, porque eu estava grávida, fui ter filho em Salvador. Mas quando chegou em 71, retornei para a sala de aula e em 72, então, eu comecei a dar aula, né? Em 73 eu me formei em Geografia e em 74 eu fui convidada para ser coordenadora geral pedagógica do Ateneu Sergipense. Aí eu fui para o Ateneu, lá na Rua Riachuelo e Campos, né? E comecei a fazer o meu trabalho de coordenação pedagógica. Deixei sala de aula e fiquei só como coordenadora. Bem, a professora Alexandrina, ela representa tudo na minha vida como educador. Posso dizer isso sem sombra de dúvida, né? A Alexandrina, ela me despertou a paixão intelectual, do gostar mesmo da geografia. Por quê? É porque a geografia que a Alexandrina trouxe, a geografia que ela faz, é aquela geografia comprometida, né? Uma geografia comprometida com a mudança social, né? Não é aquela geografia apenas descritiva. Porque a Alexandrina, ela nunca compactou com a ideia de que a ciência é neutra. Então, a ciência que a Alexandrina trouxe para a gente, né, enquanto estudante, era uma ciência engajada, né, uma ciência que buscava a transformação da sociedade. Trajetória. Quando o coração vira a bússola, a gente nunca se perde. Quando exatamente em 91 eu passo a ser efetiva, que na realidade eu já era professora substituta, né? Como professora efetiva e terminado o mestrado, eu vou ser professora de graduação de Geografia, né? E, por coincidência, eu tenho, né, nas minhas primeiras turmas, 91, 92, tenho professores ainda que são do Estado e que nós somos amigos, né? Continuamos bastante amigos. E, ao mesmo tempo, eu vou ser professora também aqui na pós-graduação de Geografia. Na época, o curso de Geografia não tinha doutorado. Nós estamos fazendo, embora sejamos o curso mais velho de pós-graduação do Nordeste, né? E o primeiro da Universidade Federal de Sergipe e o primeiro de doutorado do Nordeste, né? Eu não diria que nós somos o primeiro de pós-graduação, somos o primeiro do doutorado no Nordeste, e eu fui, no caso, professora do mestrado. Ao mesmo tempo que era professora do mestrado, eu também era professora da graduação. Mas entrei no doutorado em 96. Fui para a USP, na Universidade de São Paulo, para fazer o doutorado. Eu sou a professora que a Alexandrina me ensinou a ser, a entender o meu aluno, antes de tudo, como ser humano, né? De vê-lo, tentar entender as carências dele, tentar entender o porquê que ele está ali, um pouco triste, um pouco cabisbaixo, mesmo sabendo que ele tem conteúdo, que ele é um aluno inteligente, que ele é um aluno bom, né? No sentido de ser aluno. Então, assim, a Alexandrina me ensinou a ser mais humana do que eu já era, né? Ela me ensinou a ser a profissional ética que eu sou, que eu me considero uma profissional ética dentro da sala de aula, no relacionamento com os meus colegas. Me ensinou a me posicionar mais, né, assim, como pessoa, como profissional. Falar de Alexandrina, assim, é fácil
e ao mesmo tempo não é simples. Fácil porque quando a gente passa a conviver com ela, você você se apaixona nas primeiras palavras, nas primeiras ações, nos primeiros gestos. E não é simples porque é uma pessoa genial. Então, como educador, Alexandrina, ela representa para mim aquilo que eu sou hoje, que eu tento ser hoje para os meus alunos em sala de aula. Aquilo que eu sou enquanto professor, enquanto educador, de ver o outro, de me tornar mais humano, de tentar ser sensível, de entender o meu aluno, de compreendê-lo em todas as situações, eu aprendi com ela. E não aprendi por conta de uma palavra, de uma fala de sala de aula, mas também pela fala de sala de aula e principalmente pela prática que ela tem, pela prática daquilo que ela é. De ser para conosco, os seus alunos, essa esperança, essa certeza de que a gente tem que continuar, de que a gente não pode parar, de que a gente tem que permanecer. E isso causa na gente, interiormente, de uma transformação, de uma convulsão dentro da gente tão forte, que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores para nós mesmos e para todas as pessoas que passam por nós. Criação do Sintese, porque vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. A Sintese é uma relação de criação, né? Como a gente diz, né? Em 1983, 84, nós começamos uma luta, né, para conseguir, né? Existia um sindicato, né, que era o Sindicato dos Professores do Estado, mas era um sindicato, na época, muito votado ao governo, ainda estávamos na ditadura militar, né? Professores não tinham nenhum tipo de reivindicação na década de 80, possível da melhoria salarial. E é nesse momento que, em 84, eu sempre fui uma pessoa, sempre fui de esquerda, né? Fui, inclusive, de organização de esquerda quando era na Bahia, e me aproximamos, né, nossa luta primeiro. Eram assembleias que nós fazíamos contra o modelo de educação que era imposto na época, chamado no ensino médio, era mais votada habilitações básicas, o ensino médio do Estado não tinha a possibilidade dos alunos a chegarem à condição de fazer um vestibular, era muito difícil. Era mais para a chamada uma profissionalização, mas com horas de estudo, com todo um preparo de qualidade, mas que eram apenas apropriados, né, pelo comércio ou pelos tipos de serviços utilizados naquele momento por um acordo com o Estado e as escolas do ensino básico, que chamava habilitação básica, que nós apelidávamos Hanna-Barbera, né? É aí que a gente começa as assembleias para lutar contra o modelo de educação do ensino médio e juntamos então vários professores. Eu era do Gonçalo Hollenberg e nessas assembleias eu me aproximo, né, com a Ana Lúcia, a nossa deputada Ana Lúcia. Na época eu, Ana Lúcia, Leda Sônia, Varjão, né? E nos aproximamos e começamos a pensar uma forma de tomar o sindicato, né? De tomar o sindicato. Tomar o sindicato, deixa eu explicar, né? Tomar no sentido de ocupar o sindicato para gerar um estatuto, que não existia nenhum estatuto, nenhum tipo, né, de garantia para os professores de uma melhoria de qualidade, né, salarial ou de qualidade de ensino. Nós trabalhávamos 40 horas integral na sala de aula. E é quando então a gente, lá em casa mesmo, sentada, com Diomedes, inclusive, tinha a professora Gilnete, mas Diomedes era mais
presente nesse debate. Foi lá em casa mesmo que nós discutimos e produzimos o primeiro e que constituiu o nosso Estatuto do Magistério do Estado de Sergipe. Eu tento ser para o meu aluno tudo aquilo que a Alexandrina representou para mim. E é tentar, porque eu sei que a história de luta dela é algo único. Somente para fechar, eu fui da última turma de graduação de Alexandrina. E a gente fechando a confraternização com ela, a gente queria fazer uma surpresa claramente. Um amigo nosso da graduação, Sidney, a gente falou: Sidney, vá lá segurar a Alexandrina. Ele falou: eu? E eu lá consigo segurar a Alexandrina? Quem consegue segurar a Alexandrina? É isso que eu lembro dela, é isso que eu tenho de Alexandrina. Uma pessoa revolucionária. E uma pessoa revolucionária ninguém segura. A Alexandrina, para mim, é fonte de inspiração constante. É uma mulher que inspira sempre, a todos os momentos. Quem convive com a Alexandrina sabe o quanto ela é intensa enquanto pessoa. Ela irradia essa intensidade para nós. Uma professora comprometida, uma professora que me dizia: eu não vou ensinar vocês a pensar somente. Eu vim aqui para desconstruir. E ela realmente nos desconstruía. Ela nos fazia, além de pensar e refletir, desconstruir paradigmas, desconstruir, posições, desconstruir uma série de coisas que a geografia, inclusive, ela tem em si enquanto ciência. Quando ela chega em algum lugar, ela traz essa energia, essa clareza, essa impressionante luz, acima de tudo, a luz do conhecimento. A gente sai das trevas, da ignorância, e a gente tem a luz do conhecimento. Essa é a Alexandrina Luz Conceição. E eu agradeço muito por ela ter me trazido essa luz. E eu hoje sou uma pessoa mais iluminada porque eu tive a Alexandrina em minha vida. O legado. Ser exemplo é a melhor maneira de ensinar. Eu gostaria antes de dizer algo que eu não disse. É o meu orgulho de ser sergipana, Eu recebi o título de cidadania sergipana, E foi dado pela Assembleia Legislativa por indicação da professora Ana Lúcia, Por toda a nossa trajetória de vida, A mensagem que eu entendo e quero colocar, ela compreende muito mais do que palavras de dizer. É importante continuar, é fundamental, é para a sua vida, para a sua vitalização. Não. Eu entendo que, inclusive como professora de geografia, que pensar a continuidade ela é até a morte. O professor educa até morrer. Hoje mesmo eu ouvi uma expressão: você ensinou a gente. Você foi um exemplo, ensinou a gente a assumir uma doença, Então, dessa mesma forma, eu acho que eu sou o exemplo. Eu busco o seu exemplo para meus alunos. É esse sentido, é a partir de seu exemplo e é a partir do entendimento de que o educar é um processo contínuo de o aprender e do fazer. Então, é esse sentido que eu acho que é o educador. Ele é continuamente, a cada momento, a cada dia, a cada horário, a cada segundo, ele tem que ensinar e aprender. É esse sentido que eu entendo. Professora Alexandrina, muito obrigada por tudo que você fez na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, professora Alexandrina Luz, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. A TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade.